Ciências com a professora Milena Nicodemos. Nessa aula, iremos estudar as páginas 46 a 48, continuando aí o estudo do capítulo 4, Os animais são diferentes. Nessa aula, a partir da página 46, a gente vai estudar a forma de locomoção, dos animais, a forma como eles andam, como eles se locomovem para buscar seus alimentos. Então, iniciando aí na página 46, locomoção. Os animais se locomovem para buscar alimento, abrigo e companhia ou para escapar de predadores. O modo como os animais se locomovem está relacionado ao ambiente em que vivem. Então, a gente vai ver, aqui os animais aquáticos, os animais terrestres e também os animais que voam, que fazem longas viagens aí através do voo. Aqui nós temos um exemplo, de um leão se locomovendo aí para capturar seu alimento. Então, a gente vê aqui, vários animais se locomovem rapidamente, como a leoa, uma leoa feminina, e o javali. Os animais aquáticos. Então, como que os animais aquáticos se locomovem? Nadar é a maneira que muitos animais aquáticos usam para se locomover. Peixes, golfinhos e baleias são exemplos de animais que nadam. Para nadar, os animais geralmente movem o corpo e a cauda. Vários têm nadadeiras que também ajudam na natação ao serem movimentados. Temos aqui o exemplo desses animais que nadam e possuem as nadadeiras e uma cauda. Peixes e golfinhos são animais aquáticos que apresentam nadadeiras. Animais como polvos e lulas se deslocam por meio de jatos de água. Outros, como os caranguejos e lagostas, andam sobre o fundo do mar. Vários animais, muitos deles microscópicos, flutuam ao sabor das correntes. O que isso quer dizer, Os polvos se locomovem por meio dos jatos de água. Eles promovem um jato de água que faz com que eles sejam impulsionados e sejam levados, para onde eles desejam estar. As lagostas, elas andam dentro do mar, Elas andam dentro do mar. E os seres microscópicos que existem, eles flutuam de acordo com a movimentação natural aí do mar ou dos rios, Aqui nós temos o exemplo, A caravela portuguesa flutua na superfície do mar. Se um dia encontrar uma, não toque nos seus tentáculos. Eles causam queimação intensa e dolorida. Essa caravela do mar, ela é muito conhecida por outro nome. Ela é bastante conhecida como água-viva, Tem as águas-vivas, mas a caravela do mar também é chamada de água-viva, Ou confundida aí com água-viva, tá? Essa aqui é uma caravela do mar. O que é um ser microscópico, gente? São coisas extremamente pequenas, visivelmente somente pelo microscópio. Então, a gente tem que usar o microscópio para visualizar, coisas microscópicas. Agora, vamos falar sobre os animais terrestres. Os animais apresentam vários modos de se locomover no ambiente terrestre. Eles podem andar ou correr, como a onça e a ema, podem rastejar, como as serpentes, saltar, como os sapos e os gafanhotos, Os cangurus também saltam, ou voar, como a maioria das aves, os morcegos e os insetos. Olha aí. Os animais terrestres geralmente usam mais de um modo de locomoção. O bem-te-vi pode andar e saltar, mas voar é o seu principal modo de locomoção. Então, os animais terrestres são aqueles que predominam a maior parte, do ambiente. Eles são mais do que os animais aquáticos. Então, nós temos mais animais terrestres do que aquáticos. Dentre esses animais terrestres, nós temos animais que podem andar e correr ao mesmo tempo,
podem fazer as duas coisas. Temos animais que só rastejam, como é o caso das serpentes e das cobras. Temos animais que só saltam, como é o caso dos sapos, do gafanhoto e também dos cangurus. Temos animais que voam, como é o caso da maioria das aves. Os morcegos também e os insetos são animais que voam. Mas esses animais que voam, alguns desses animais que voam também podem andar e saltar. Mas a forma predominante de locomoção deles é voar, tá bom, gente? Para concluir, então, as formas aí de locomoção dos animais, a gente tem aqui uma pergunta e você vai responder aqui no seu próprio livro, né? Quais os modos de se locomover que você usa? E aí, quais os modos de se locomover que você usa? Como nós, seres humanos, nos locomovemos? Andando, correndo, rastejando, saltando, voando, nadando, soltando jatos de água, flutuando. E aí, gente, como que a gente se locomove? Respondam aí essa questão. Na página 48, a gente vai falar sobre as longas viagens, né, que alguns animais percorrem. Alguns animais percorrem grandes distâncias para chegar a ambientes que tenham mais comida, melhores temperaturas, ou seja, mais seguros para a reprodução. Existem aves que voam para regiões mais quentes quando chega o inverno, por exemplo. Então, os animais com sua forma própria de locomoção, seja andando, correndo, voando, nadando, né? Eles percorrem longas viagens em busca de comida. Por que que isso acontece, gente? Porque em determinados ambientes em que esses animais vivem, a comida ela fica escassa, ela acaba. O que é ficar escasso? Ela acaba ou ela não supre, né? Ela não dá para todos os animais que estão ali naquele ambiente. Então, eles precisam fazer viagens longas, né? Sair daquele lugar para encontrar locais em que tenha comida em abundância, ou seja, tenha muita comida para eles, tá bom? Então, por isso que esses animais fazem longas viagens. E a gente tem aqui dois exemplos, né? Ó. A águia pescadora voa muito para sair da América do Norte e chegar ao Brasil no início do verão. Então, ela sai lá da América do Norte, onde ficam os Estados Unidos, outros países, para poder chegar no Brasil no período do verão. Porque no período do verão, na América do Norte, não tem alimento para ela. Então, ela voa até o Brasil nesse período, fica aqui enquanto tiver alimentação para ela. Depois, ela vai embora. Aqui no segundo exemplo, nós temos os peixes, como os lambaris, que nadam em direção à nascente do rio, onde põem seus ovos. Aqui nesse caso, os peixes nadam até a nascente do rio para se reproduzir, né? Para que existam novos peixinhos. Bacana? E aqui nós temos a questão 2. Leia o trecho a seguir. As tartarugas marinhas são solitárias e permanecem submersas durante muito tempo. Vivem dispersas na imensidão dos mares e sabem o momento e o local de se reunir para a reprodução. Nessa época, realizam viagens transoceânicas para voltar às praias onde nasceram e desovar. Então, o que acontece com as tartarugas marinhas, gente? Elas permanecem dentro do mar por muito tempo, mas quando elas precisam se reproduzir, né, colocar os seus ovos, elas fazem viagens transoceânicas por dentro do oceano até elas chegarem naquela praia onde elas nasceram para colocar os seus ovos e se reproduzir ali, tá bom? Letra A. Qual é o principal modo de locomoção das tartarugas? Se ela faz viagens transoceânicas dentro do oceano, qual é o principal meio de locomoção dela, já que ela está dentro do oceano? Letra B. Por qual motivo elas viajam por longas distâncias? Então, acabei de explicar para vocês. O motivo que elas viajam por longas distâncias é o de que elas precisam, né,
ir para as praias onde nasceram para se reproduzir, tá bom? Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Respondam as duas questões, tirem foto e enviem para o seu professor. Um abraço e tchau, tchau!